Número 15. A ilha que é um crocodilo. À primeira vista, Timor-Leste pode parecer apenas mais uma nação insular tropical perdida entre as milhares de ilhas espalhadas pelo Sudeste Asiático. Mas, para as pessoas que chamam esta terra de lar, Timor-Leste é algo muito mais extraordinário. Segundo uma das lendas mais antigas e sagradas do país, toda a ilha é, na verdade, o corpo de um crocodilo gigante. Esta crença notável tem sido transmitida de geração em geração durante séculos, se continua profundamente enraizada na cultura timorense até hoje. De fato, muitas pessoas locais referem-se carinhosamente à sua terra natal como a Ilha do Crocodilo. A história começa há muito tempo, quando um jovem rapaz descobriu um pequeno crocodilo lutando para sobreviver. Sentindo compaixão pela criatura, o rapaz cuidou dela e ajudou-a a recuperar-se. Com o passar do tempo, o crocodilo tornou-se maior e mais forte. Desenvolveu-se uma poderosa amizade entre o rapaz e o réptil. Um dia, o crocodilo desejou retribuir a bondade do rapaz. Ofereceu-se para levá-lo numa jornada incrível pelos mares. Juntos viajaram através de vastos oceanos, explorando horizontes distantes e terras desconhecidas. Quando o crocodilo envelheceu, quis deixar um presente final. Segundo a lenda, transformou seu próprio corpo na ilha que viria a tornar-se Timor-Leste. As montanhas tornaram-se a sua espinha dorsal, os vales as suas escamas e a costa acidentada a sua forma. Ainda hoje, se observar o mapa de Timor-Leste visto de cima, muitas pessoas acreditam que a semelhança é inconfundível. A ilha parece extraordinariamente semelhante a um crocodilo gigante descansando tranquilamente no mar. Mas esta lenda é mais do que apenas uma história fascinante. Para muitos timorenses, os crocodilos são considerados ancestrais sagrados em vez de animais perigosos. Em todo o país, os crocodilos são tratados como uma mistura única de respeito, temor e reverência espiritual. Em algumas comunidades rurais, as pessoas realizam cerimônias tradicionais para honrar os espíritos dos crocodilos. Os anciãos contam histórias que ligam as famílias a estas criaturas antigas, acreditando que os crocodilos vigiam a ilha e protegem o seu povo. Esta ligação espiritual influencia a vida cotidiana de formas surpreendentes. Em certas áreas, os crocodilos não são caçados nem feridos porque se acredita que isso traz má sorte ou enfurece os espíritos ancestrais. Os visitantes ficam frequentemente admirados ao descobrir que as conversas sobre crocodilos em Timor-Leste não se limitam à vida selvagem. São discussões sobre identidade, história, família e a própria criação da nação. A lenda do crocodilo está presente em canções, obras de arte, danças, aulas escolares e celebrações culturais. Serve como um poderoso lembrete da ligação entre as pessoas e a natureza. Enquanto grande parte do mundo moderno separa cada vez mais o mito da realidade, Timor-Leste continua a ser um lugar onde as histórias antigas ainda moldam a forma como as pessoas compreendem a sua terra natal. E talvez em nenhum outro lugar da Terra uma nação inteira possa dizer com orgulho que seu país nasceu do corpo de um crocodilo gigante. Número 10. A localização geográfica de Timor-Leste. Escondido entre algumas das maiores e mais influentes nações da Ásia, encontra-se um dos países menos conhecidos do continente. Timor-Leste, oficialmente conhecido como República Democrática de Timor-Leste, ocupa metade oriental da ilha de Timor. Está situado numa encruzilhada única entre o Sudeste Asiático e a região do Pacífico, tornando-se um dos países mais estrategicamente posicionados do mundo. A norte encontra-se o vasto arquipélago indonésio. A sul, através do Mar de Timor, encontra-se a Austrália, tornando Timor-Leste um dos vizinhos asiáticos mais próximos do continente australiano. Apesar desta localização estratégica, muitas pessoas em todo o mundo têm dificuldade até mesmo em localizar Timor-Leste num mapa. O país cobre aproximadamente 15 mil quilômetros quadrados, tornando-se uma das menores nações da Ásia. No entanto, dentro desta área relativamente compacta existe uma impressionante variedade de paisagens. Montanhas imponentes dominam grande parte do interior. Cordilheiras íngremes atravessam a ilha, criando cenários dramáticos que frequentemente deixam os visitantes sem palavras. Alguns picos elevam-se a mais de 2.900 metros acima do nível do mar, oferecendo vistas deslumbrantes sobre florestas, vales e costas distantes. Ao contrário de muitos países tropicais conhecidos por praias planas e palmeiras, Timor-Leste é surpreendentemente acidentado.
O seu terreno montanhoso moldou a história, a cultura, os transportes e os padrões de povoamento do país durante séculos. Muitas aldeias permanecem isoladas devido às estradas difíceis e às paisagens íngremes. Durante a estação das chuvas, deslizamentos de terra e inundações podem tornar as viagens desafiadoras, contribuindo ainda mais para a sensação de isolamento do país. A costa da nação estende-se por centenas de quilômetros, apresentando praias intocadas, enseadas escondidas, recifes de coral e águas cristalinas. Alguns cientistas marinhos consideram as águas que rodeiam Timor-Leste entre os mais ricos pontos de biodiversidade do planeta. Sob estas águas encontra-se um paraíso subaquático repleto de vibrantes ecossistemas de coral, espécies coloridas de peixes, tartarugas marinhas, golfinhos e até baleias migratórias. A localização do país também o coloca numa região afetada por sistemas climáticos tropicais. Timor-Leste experimenta estações secas chuvosas distintas que influenciam a agricultura, a vida cotidiana e os costumes tradicionais. Devido à sua posição entre a Ásia e a Austrália, a ilha serviu historicamente como ponto de encontro para diferentes culturas, comerciantes, exploradores e potências coloniais. Esta encruzilhada geográfica ajudou a moldar uma identidade nacional única que combina tradições do Sudeste Asiático, costumes indígenas, influências portuguesas e herança tribal local. No entanto, a geografia também contribuiu para o isolamento de Timor-Leste. As montanhas, as aldeias remotas e as infraestruturas limitadas mantiveram muitas comunidades afastadas da rápida modernização observada noutras partes da Ásia. Como resultado, costumes antigos e estilos de vida tradicionais sobreviveram aqui por mais tempo do que em muitos países vizinhos. Em algumas partes de Timor-Leste, a vida ainda segue ritmos que permaneceram praticamente inalterados durante gerações. Casas tradicionais erguem-se sobre cristas montanhosas. Agricultores cultivam as suas colheitas utilizando técnicas ancestrais. Cerimônias e rituais continuam a desempenhar papéis centrais na vida comunitária. Para os viajantes que procuram um destino intocado pelo turismo de massas, Timor-Leste oferece algo cada vez mais raro no mundo atual: a autenticidade. A sua localização geográfica remota ajudou a preservar uma cultura fascinante, uma beleza natural impressionante e um modo de vida que muitas sociedades modernas abandonaram há muito tempo. Enquanto grande parte do mundo corre em direção ao futuro, Timor-Leste continua a ser um lugar onde a geografia protegeu o passado, criando uma das nações mais intrigantes e menos exploradas da Ásia. Número 5. Entre os povos mais baixos do mundo. Quando a maioria das pessoas pensa no Sudeste Asiático, imagina os arranha-céus imponentes de Singapura, as ruas lotadas de Bangkok ou os mercados movimentados do Vietnã. Mas escondido na metade oriental de uma ilha acidentada fica Timor-Leste, um dos países menos visitados e menos compreendidos da Terra. E entre os muitos fatos fascinantes sobre esta nação esquecida há algo que muitas vezes surpreende os visitantes imediatamente. O povo de Timor-Leste está entre as populações mais baixas do mundo. Caminhando pelas ruas de Dili, a capital do país, torna-se rapidamente perceptível que muitos homens e mulheres locais são mais baixos do que a média global. Pesquisadores associam essa tendência a uma combinação de fatores, incluindo genética, isolamento histórico, pobreza e décadas de conflito que afetaram a nutrição e a saúde por gerações. Durante grande parte de sua história moderna, Timor-Leste enfrentou dificuldades que poucos países experimentaram. O domínio colonial, a ocupação estrangeira, a violência e as dificuldades econômicas deixaram marcas profundas na sociedade. Durante esses anos difíceis, o acesso a alimentos nutritivos, água potável e cuidados médicos era frequentemente limitado, especialmente em aldeias remotas nas montanhas. Muitas crianças cresceram enfrentando desafios nutricionais que afetaram seu desenvolvimento físico. Ainda hoje, organizações internacionais continuam trabalhando para melhorar a saúde materna, a nutrição infantil e o acesso à saúde em todo o país. Mas, apesar de sua estatura menor, o povo de Timor-Leste possui uma resiliência notável. De fato, muitos habitantes passam a vida navegando por terrenos montanhosos íngremes que desafiam até mesmo caminhantes experientes. Os moradores frequentemente andam longas distâncias por paisagens acidentadas carregando cargas pesadas, cuidando de animais ou trabalhando em condições agrícolas difíceis. Sua resistência física tornou-se um símbolo da força do país. O que podem não ter em tamanho, compensam amplamente em determinação.
Além das estatísticas, os visitantes frequentemente descrevem o povo timorense como caloroso, acolhedor e profundamente ligado às suas comunidades. Os laços familiares permanecem incrivelmente fortes e a vida tradicional das aldeias continua a desempenhar um papel importante na sociedade diária. As mulheres, em particular, carregam enormes responsabilidades. Em muitas comunidades rurais, elas administram as casas, cuidam dos filhos, trabalham na agricultura, coletam água, preparam alimentos e participam de importantes tradições culturais que sobreviveram por séculos. E essas tradições às vezes podem parecer misteriosas para os estrangeiros. Em todo o campo, costumes antigos ainda são respeitados e muitas aldeias continuam praticando rituais transmitidos de geração em geração. Essas cerimônias frequentemente moldam a vida familiar, o status social, os arranjos de casamento e as relações comunitárias. Algumas tradições colocam expectativas únicas sobre as mulheres, que muitas vezes são vistas como guardiãs da honra familiar e da continuidade cultural. Desde trocas cerimoniais até rituais ancestrais, as mulheres frequentemente desempenham papéis centrais na preservação de costumes que sobreviveram muito antes da existência dos governos modernos. Em um mundo que se torna rapidamente mais globalizado, Timor-Leste continua sendo um dos raros lugares onde a cultura tradicional ainda influencia a vida cotidiana de maneiras extremamente visíveis. E em nenhum lugar esse espírito de sobrevivência é mais evidente do que na incrível luta do país pela independência. Número 1. Como uma nação pequena recusou-se a morrer. Imagine ser um dos menores países da Ásia. Imagine ter uma população menor do que muitas grandes cidades ao redor do mundo. Agora imagine passar séculos sob domínio estrangeiro, enfrentando invasão, ocupação, violência e negligência internacional, e ainda assim sobreviver a tudo isso. Essa é a história de Timor-Leste. Uma história tão extraordinária que muitos historiadores a consideram uma das mais notáveis histórias de sobrevivência nacional da era moderna. Por mais de 400 anos, Timor-Leste existiu como uma colônia portuguesa. Enquanto grande parte do mundo se transformava por meio da industrialização e modernização, este território remoto permaneceu amplamente isolado da atenção global. Então veio um ponto de virada dramático. Em 1975, Portugal retirou-se do território. Mas antes que a nação recém-declarada pudesse se estabelecer, a vizinha Indonésia lançou uma invasão. O que se seguiu mudaria para sempre o curso da história timorense. Por quase um quarto de século, o povo de Timor-Leste viveu sob ocupação. Durante esses anos, comunidades foram deslocadas, aldeias foram destruídas e inúmeras famílias enfrentaram dificuldades. Apesar das enormes adversidades, movimentos de resistência continuaram lutando pela autodeterminação. Muitas pessoas acreditavam que uma nação tão pequena e isolada nunca sobreviveria. Mas os timorenses se recusaram a desistir. Em esconderijos nas montanhas, aldeias remotas, igrejas e redes clandestinas, cidadãos comuns continuaram preservando sua identidade, língua, cultura e esperança de independência. As mulheres desempenharam um papel crucial durante esse período. Enquanto muitas histórias de resistência focam em combatentes armados, inúmeras mulheres atuaram como mensageiras, cuidadoras, organizadoras e protetoras de suas famílias. Elas transportavam informações por terrenos perigosos, mantinham comunidades durante crises e ajudavam a preservar tradições culturais, apesar de enorme pressão. Suas contribuições tornaram-se uma parte essencial do movimento de independência. À medida que a consciência internacional crescia lentamente, a atenção global acabou se voltando para a situação em Timor-Leste. Anos de luta finalmente levaram a um referendo histórico em 1999. O resultado surpreendeu muitos observadores. O povo votou esmagadoramente a favor da independência. O caminho à frente ainda era difícil. A violência eclodiu, a infraestrutura foi danificada e comunidades inteiras enfrentaram incerteza. Ainda assim, mais uma vez, o país recusou-se a desaparecer. Após anos de reconstrução, Timor-Leste tornou-se oficialmente uma nação independente em 2002, tornando-se um dos países mais jovens do mundo. Para muitas nações, a sobrevivência é algo dado como certo. Para Timor-Leste, a sobrevivência foi algo que teve de ser conquistado. Hoje,
Visitantes que viajam pelo país encontram montanhas de tirar o fôlego, costas intocadas, aldeias tradicionais e uma população que permanece ferozmente orgulhosa de sua identidade. O país ainda enfrenta desafios, incluindo desenvolvimento econômico, oportunidade de emprego e necessidade de infraestrutura. Mas o que torna Timor-Leste extraordinário não é o que lhe falta, é o que ele preservou: sua língua, suas tradições, sua cultura, sua fé, suas comunidades e, acima de tudo, sua determinação. Contra séculos de domínio estrangeiro, décadas de conflito e alguns dos maiores desafios que qualquer pequena nação poderia enfrentar, Timor-Leste realizou algo notável. Ele sobreviveu. E ao fazer isso, essa pequena nação esquecida provou que até o menor país da Terra pode possuir um espírito poderoso o suficiente para moldar a história. E aí está, Timor-Leste, uma pequena nação que a maior parte do mundo mal percebe, mas um dos lugares mais fascinantes da Terra. Um país onde uma ilha inteira é considerada o corpo de um crocodilo gigante, onde tradições antigas ainda moldam a vida cotidiana, onde algumas das comunidades mais remotas do mundo continuam vivendo como seus ancestrais viveram séculos atrás, e onde uma pequena nação lutou contra probabilidades impossíveis e recusou-se a desaparecer. Mas aqui está a pergunta: você visitaria Timor-Leste? Conseguiria imaginar explorar suas montanhas intocadas, vilarejos escondidos, águas cristalinas, tradições misteriosas que poucos estrangeiros já testemunharam? Conte-nos sua resposta nos comentários abaixo. E se este documentário te surpreendeu, não se esqueça de clicar no botão curtir, inscrever-se no canal e ativar as notificações, porque temos muitos mais países escondidos, culturas esquecidas, histórias reais inacreditáveis esperando por você. O mundo é muito mais estranho, bonito e misterioso do que a maioria das pessoas imagina. E confie em nós, o próximo destino pode ser ainda mais chocante do que Timor-Leste. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.